Olá meninas! Hoje trago-vos um vídeo sobre um tema que já é muito pedido por vocês e que nós há muito tempo andamos a pensar também abordar, que é a modelação, ou seja, o contorno e iluminação de rosto, que na minha opinião pessoal é uma temática já muito abordada no YouTube, mas de forma mesmo muito incompleta, porque ao fim e ao cabo quase que ensinam só a fazer a modelação para um tipo e para um formato de rosto em si. É claro que eu não vos vou mostrar como fazer a modelação para todos os formatos de rosto, senão teríamos um vídeo no mínimo de 1 hora, mas aquilo que eu quero fazer é dar-vos algumas dicas para que possam em casa olhar a vossa face ao espelho e perceber que traços é que vocês podem realçar, que traços é que vocês querem disfarçar e assim fazer uma modelação correta. Muito bem, então o que é isto de modelação, de contorno, de iluminação? É relativamente simples, trata-se de dar dimensão ao nosso rosto, trata-se de realçar aquilo que nós mais gostamos em nós e de disfarçar aquilo que menos gostamos. Tudo aquilo que vamos contornar vai ser aquilo que nós queremos disfarçar e para isso nós vamos utilizar um bronzer. Mais à frente podemos falar de tipos de bronzer também. E tudo aquilo que nós queremos realçar podemos iluminar, quer seja com um corretor mais claro, quer seja com um iluminador mesmo. A forma de modelação de rosto mais frequente e que se vê mais pelos canais do YouTube, tanto portugueses, brasileiros, americanos, é aquela em que se faz um 3 que se começa aqui em cima, vem abaixo da maçã do rosto e vai até aqui abaixo. Aquilo que eu gostaria de realçar é que não temos todos de fazer o contorno assim, porque isto varia muito pelo formato do rosto. Eu, por exemplo, faço assim o contorno porque tenho o rosto um bocadinho redondo e porque gostaria de salientar um pouco mais a maçã do rosto, visto que as minhas não são muito proeminentes. Mas se vocês não querem fazer isto, não têm que fazer o contorno assim. Se têm um rosto já fino, delgado, já têm uma maçã de rosto saliente, não têm necessariamente que contornar desta forma. Temos sim de contornar de forma a realçar aquilo que mais gostamos em nós ou disfarçar o que menos gostamos. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma testa muito alta e não gosto de ter a testa assim. Aquilo que eu posso fazer é contornar aqui na zona de cima para disfarçar. O mesmo se passa, por exemplo, com o queixo. Imaginem que eu tenho um queixo muito comprido. Posso contornar aqui para tentar disfarçar. Assim como se eu tiver, por exemplo, um duplo queixo, que no caso até tenho um pouco, posso contornar um bocadinho aqui para disfarçar e não se notar tanto. Agora é claro que se eu não tenho este tipo de características, eu não tenho que fazer este tipo de contorno no meu rosto. Eu tenho que adaptar às necessidades. Por exemplo, imaginem que eu tenho um rosto muito quadrado. Eu até posso deixar aqui uma imagem de um exemplo de rosto bem quadrado para vocês perceberem do que estou a falar. Eu posso contornar mais nestas zonas aqui, para arredondar ligeiramente o formato do meu rosto. E era esta essencialmente a mensagem que eu queria transmitir neste vídeo, é que nós só vamos fazer se quisermos realçar estes traços em nós. Se já forem realçados o suficiente, ou se nós até nem queremos realçar porque gostamos, imaginemos, não temos maçãs de rosto proeminentes e gostamos que assim seja, não vamos estar a contornar aqui esta zona porque de facto não é necessário. Agora vou fazer o contorno do meu rosto com vocês, porque não tenho nada, só tenho apenas base e pó, para ver a diferença que faz. E lá está, como eu não tenho a maçã de rosto muito definida, eu vou passar o bronzer aqui. E temos de ter cuidado para não exagerar muito. Eu aqui estou a marcar um bocadinho mais para vocês conseguirem ver bem em vídeo. Não sei se conseguem perceber a diferença agora de um lado para o outro. Deste lado está contornado e deste não. Como podem perceber, deste lado fiquei com uma maçã de rosto bem mais proeminente do que deste lado. E se eu quisesse destacar ainda mais este efeito, bastava pôr aqui um pouco de iluminador, que ficaria ainda uma maçã de rosto um pouco mais proeminente. Agora vou fazer o mesmo do outro lado, porque também não quero nada de sair assim à rua, não é? Lá está, como eu tenho um pouco duplo queixo também, vou passar aqui para escurecer esta zona. Porque estando mais escura não se nota tanto esse defeito, essa característica que eu gosto menos minha, vá lá. Agora lá está, como eu disse há pouco, se tiverem também o rosto muito redondo, podem mesmo completar e fazer aquele 3 assim, que vai daqui até aqui, que já vos vai amenizar e disfarçar um pouco mais este formato de rosto redondo. É claro que quando falamos de modelação não falamos exclusivamente de contorno do rosto, há outras coisas que podemos contornar, como é o caso, por exemplo, do nariz e tanto se ensina também sobre isso no YouTube. Eu também acho que é importante falarmos sobre isso, porque aquilo que, regra geral, passa no YouTube é que o contorno do nariz deve ser feito assim, escurecendo aqui as laterais e depois iluminando aqui no centro. Não tem de ser necessariamente assim, depende muito do formato do nariz. Só vão fazer isto no vosso nariz se quiserem afinar um bocadinho e acharem que ele for um bocadinho bata tudo ao gordinho, pronto.
É claro que temos que adaptar ao formato de nariz que nós temos. Por exemplo, se eu tenho o nariz já fininho e até tenho o nariz comprido, imaginemos, se eu fizer este tipo de modulação em que eu escureço nos lados e ilumino no centro, isso vai realçar ainda mais isso no meu nariz e não é isso que eu procuro. Imaginemos então que eu tenho o nariz torto, por exemplo, que eu tenho o nariz assim. Aquilo que eu vou fazer é, a zona que for mais saliente para fora, eu vou escurecer. A zona que for mais para dentro, mais torta, eu vou iluminar. E com este jogo de escurecer e iluminar, vou compensar um pouco o formato torto do meu nariz. Aquilo que vocês têm que fazer não é fazer o contorno, como aquela youtuber que eu gosto faz, porque no rosto dela fica bonito, mas sim olhar ao espelho, olhar para a minha cara e perceber aquilo que eu quero realçar em mim, aquilo que eu quero disfarçar e trabalhar a partir daí. Para além disso, esta questão também está muito relacionada com questões pessoais, por exemplo, o facto de eu gostar ou não de certas características minhas. Por exemplo, eu até posso ter um rosto redondo, mas se eu gosto de ter um rosto redondo, para que é que eu vou contornar para disfarçar isso? Lá está, é a tal questão de olhar ao espelho e perceber o que é que nós não gostamos em nós e queremos disfarçar, percebem? Bem, e que produtos é que eu posso utilizar para fazer esta modelação? Em primeiro lugar, um bronzer, para fazer o contorno, é claro. Existem muitos no mercado, com brilho, sem brilho, subtons alaranjados, acinzentados. É claro que eu não aconselho a utilizarem nada com brilho, porque se o bronzer vai ser utilizado para disfarçar o brilho, só vai dar mais destaque. Em relação ao subtom, é mais uma questão de gosto pessoal. Posso-vos dar um exemplo de um bronzer que eu gosto muito, que é este aqui da The Balm, que eu comprei na Maquilalia. Que ele é muito bom porque ele é assim com o subtom acinzentado e eu gosto mais assim porque acho que às vezes com os outros ficamos um pouco laranjas e além disso ele não tem brilhos nenhuns, por isso eu acho que ele é perfeito para contorno. É claro que eu mostrei-vos um bronzer em pó, mas não tem de ser necessariamente assim. Podemos utilizar produtos líquidos, cremosos, por exemplo uma base mais escura ou um corretor mais escuro para fazer esta técnica. É claro que são técnicas um pouco mais avançadas e mais difíceis para quem está a iniciar, mas também é possível. No que diz respeito a iluminadores, a oferta de mercado já é muito mais limitada quanto a isso e normalmente são as marcas mais caras que nos dão mais oferta neste sentido. Eu tenho por acaso um da Kiko, que ele supostamente é um blush, mas eu acho que ele é um iluminador muito bom. Que ele é assim, tem os reflexos muito bonitos. Vocês podem encontrar no mercado iluminadores com reflexos mais rosados, mais dourados, também aqui uma questão de gosto pessoal. Para além dos iluminadores em pó como este daqui, que existem também aqueles em bastão, que eu não gosto tanto, sinceramente, acho que aplicá-los depois da base é complicado, acaba por retirar um pouco o produto que tem por baixo. E existem também os líquidos, como é o caso deste da Benefit, o High Beam. No que respeita a pincéis, há uma variedade e uma diversidade enorme que servem para este efeito. O mais frequente e mais conhecido é este aqui, o angular, que ele serve para aplicar também blush e que dá um efeito bastante esfumado, que fica muito bonito. Mas o pincel que utilizamos depende muito também do contorno que queremos fazer. Se queremos fazer algo bem marcante, utilizamos um pincel, por exemplo, assim, que nos vai dar bastante precisão e vai deixar isto bem marcado. Agora, se queremos aplicar o bronzer de forma mais difusa, mais esfumada, podemos utilizar assim um grandalhão que vai servir perfeitamente para o efeito. Os pincéis que podem utilizar são mesmo muitos, é uma questão de perceberem que tipo de contorno é que vocês querem fazer, se é algo mais forte, marcante, ou se é algo bem esfumado, que não se note tanto. Para aplicar o iluminador, podem utilizar um daqueles pincéis que são tipo uma vassourinha, não sei se sabem qual é, de momento não tenho nenhum para vos mostrar. Ou então podem utilizar um simples pincel de esfumar que vai servir perfeitamente para o efeito. E em que ocasiões é que devemos modelar o nosso rosto? Bem, eu acho que isso depende um pouco de cada um. Eu especificamente gosto de fazer apenas para filmar ou fotografar, mas depende um pouco das necessidades de cada um e de como é que cada um se sente melhor. Se quiserem fazê-lo no dia a dia, não tem qualquer problema, podem perfeitamente fazê-lo, desde que não seja nada mesmo muito marcado, que seja bem esfumadinho, que não fique nada exagerado. Porque também isso é outra questão que eu acho importante. Acho que muitas pessoas tendem a cair no exagero quando fazem modelação de rosto e saem à rua com bronzers extremamente marcados ou com tanto brilho que parece uma bola de discoteca. E também não é isso que nós queremos. E pronto meninas, acho que já não tenho mais nada para vos transmitir, também já vos trouxe demasiada informação. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, não se esqueçam de subscrever ao canal e de passar pelo blog e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!